Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu jogo o GameCube nos dias de hoje, todas as modificações que eu tive que fazer no console para ele me atender melhor e todos os acessórios que eu adquiri também para ele me trazer uma melhor qualidade de jogatina nos dias atuais. Claro que tudo que eu vou dizer nesse vídeo é baseado unicamente em minha opinião, então se você tem algum outro acessório ou alguma outra modificação que você conhece ou já fez no seu GameCube que acha bacana, deixa aí nos comentários que pode ser que eu faça até um outro vídeo no futuro mostrando para vocês uma atualização dessa modificação e trazendo uma revisão desse vídeo. Mas por agora, todas as modificações e acessórios que eu vou mostrar nesse vídeo são os que me atendem atualmente, que eu acho que é uma forma legal de estar utilizando o Nintendo GameCube, e vou mostrar para você cada um deles aqui para mostrar o porquê que eu quis fazer essa modificação ou adquirir esse acessório atualmente. Uma coisa que eu gosto de frisar nesses vídeos é que eu sempre prefiro usar os jogos originais dos consoles que estão em linha, nos consoles que estão na ativa atualmente, né? Então, por exemplo, quando o console deixa de receber o suporte pela empresa e deixa também da empresa de receber qualquer lucro vindo desse console, como por exemplo o próprio GameCube, a Nintendo não ganha mais nada com venda de jogos, consoles e acessórios dele, visto que é um console antigo. Então eu não vejo problema nenhum em destravar um console dessa época para aproveitar os seus jogos de forma mais fácil, apenas para se divertir. Mas eu sou totalmente contra em destravar um aparelho que está na ativa atualmente, dando lucros para a empresa. Porque na minha opinião, se você gosta de um jogo, eu acho que você tem que dar o suporte e pagar por esse jogo para que ele tenha uma sequência no futuro. Bom pessoal, então chega de enrolação, se vocês gostam desse tipo de conteúdo já deixem o like, se inscrevam no canal e bora conferir como uso atualmente o Nintendo GameCube. Eu sou o Marçal e você está no canal Beatsman, e o GameCube é o console de 128 bits da mesma geração do Dreamcast, do PlayStation 2 e do primeiro Xbox. Em sua parte superior nós temos o botão Power, o botão Reset e o botão Open, que abre a tampa para a gente inserir os discos do console. Em sua parte da frente temos 4 entradas para controle, 2 portas para memory card e em sua parte traseira temos a saída para a fonte, a saída AV e em alguns modelos de GameCube também temos a saída digital, que é utilizada para a gente colocar o cabo de vídeo digital, que era o cabo de vídeo componente do GameCube. Vamos falar um pouco disso mais pra frente. Na parte de baixo do GameCube a gente tinha algumas portas que servia para colocar alguns acessórios, como por exemplo o Game Boy Player que você está vendo aqui no vídeo, e também era possível colocar o adaptador de banda larga para jogar jogos online. Isso não foi muito pra frente na época, visto que eu acredito que o único jogo online que a gente tinha pro GameCube era o Phantasy Star Online, que também veio do Dreamcast. Mas ele também servia pra gente jogar games no modo LAN, ou seja, a gente podia jogar no Mario Kart de 2, por exemplo, sem necessidade da tela dividida, cada um na sua tela completa. Para a utilização do Game Boy Player, era necessário utilizar um disco de inicialização do acessório. A gente colocava o disco, colocava o acessório, colocava o cartuchinho do Game Boy e podíamos jogar os jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance diretamente na tela da TV. Podíamos até mesmo usar o Game Boy Advance como controle, para jogar diretamente ali como se fosse no próprio Game Boy, com a mesma pegada, mas na tela da TV. E falando sobre controle, o controle do GameCube até os dias de hoje é o controle mais confortável que eu já usei na minha vida. É impressionante, só quem já segurou um sabe como é. Com os botões clássicos de todos os controles da Nintendo, A, B, X e Y, nós também temos 2 direcionais analógicos, um de pad, um botão Z, bem pequenininho ali na parte de cima, e o que mais chamava a atenção dos controles do GameCube na época eram os seus gatilhos, que aqui eles tinham uma pressão bem bacana, como a gente também já tinha no Dreamcast, no Xbox e tal, só que ele também tem um clique no final, fazendo como se fosse 2 botões em um ali, e era muito confortável esse tipo de controle, principalmente em jogos que utilizavam eles de forma bacana, como por exemplo Super Mario Sunshine. Ao controlar o Mario, por exemplo, quando a gente não aperta o botão R até o final, a gente consegue ir jogando água enquanto a gente anda com o personagem, e quando a gente pressiona o botão até o fim, o Mario fica parado, e o botão analógico que servia para andar, agora a gente mexe a direção para onde a gente quer jogar a água. Então funciona muito bem em jogos que utilizam esse controle de forma legal, a maioria vindo da própria Nintendo. Então por conta de tudo isso, mesmo havendo algumas alternativas para a gente utilizar outros tipos de controle Bluetooth no GameCube hoje, eu recomendo o controle original. Nem mesmo o Wavebird, que também é um controle original sem fio do console, eu prefiro do que o tradicional com fio, justamente porque o Wavebird ele não vibra, ele não tem rumble, então eu ainda prefiro o controle tradicional do GameCube por toda a sua ergonomia
e por ele ser mais completo até mesmo que o Wavebird, que é um modelo sem fio, e necessitar de pilhas. Para salvar os jogos do GameCube é necessária a utilização de um memory card. Os memory cards do GameCube a gente tem algumas versões dele, cada uma com uma quantidade de blocos diferente. Então a gente tinha o memory card branco, o cinza, o preto, e cada um deles salvava uma quantidade de jogos específica. Infelizmente, o GameCube ele tem um problema crônico com as suas mídias, que provavelmente se você tem uma coleção de GameCube, alguns dos seus discos já aconteceu isso. Eles começam a craquelar na parte de cima e alguns discos começam até mesmo a se desfazer. Eles param de funcionar do nada e começa a dar uma mensagem de erro no sistema, como se aquele jogo não fosse desenvolvido para o GameCube. Aparece uma imagem em vermelho dizendo que ele não consegue ler o disco. E infelizmente isso me afetou bastante aqui na minha coleção. É conhecido como Disc Rot e meus jogos pararam de funcionar e eu perdi uma boa grana com jogos de GameCube. Foi quando eu decidi passar todos os meus jogos para frente e buscar soluções para não ter mais que utilizar os discos mesmo no GameCube para poder jogar. Com isso eu destravei o Wii e comecei a jogar o GameCube a partir dele, mas agora a gente já tem métodos interessantes para jogar diretamente no próprio GameCube. E o que eu decidi fazer aqui para o meu GameCube foi a instalação do PicoBoot, que ele é um Raspberry Pi Pico, que a gente instala dentro do GameCube, é necessário alguns pontos de solda, a gente vai colocar ele dentro do GameCube e quando a gente inicia o sistema, ele já vai abrir o Swiss. O Swiss permite que a gente rode os jogos do GameCube diretamente por um cartão SD. Então, aqui já vai a minha recomendação também sobre o melhor modelo de GameCube. Eu particularmente recomendo o modelo que tem a saída de vídeo digital e tem a porta Serial 2 embaixo do console, pois na porta Serial 2 a gente consegue colocar um adaptador e utilizar os cartões de memória ali mesmo. Caso o seu GameCube não tenha, você vai precisar de um adaptador de cartão SD para memory card, mas aí a taxa de leitura dos jogos é relativamente mais lenta, apesar de funcionar perfeitamente também. Mas eu, como queria algo mais clean, eu coloquei na parte de baixo do meu GameCube, a gente nem vê que ele tem uma modificação, e também já uso a saída de vídeo digital do console, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O que vale mencionar aqui, que é bem interessante também, é que com o Swiss a gente consegue habilitar um memory card virtual, então ele vai salvar os seus jogos diretamente no cartão SD em que o jogo também está sendo executado. Logo, a gente também não precisa de um memory card original de GameCube, que hoje em dia é meio caro e difícil de ser encontrado, e que ao executar os jogos a partir do Swiss você não vai precisar de um. E partindo agora para a forma que eu utilizo para ter a melhor qualidade de imagem do GameCube, normalmente ele vem com um cabo AV, também é possível utilizar um cabo de S-Video e vídeo componente no console. O de vídeo componente é necessário ter a saída de vídeo digital, aquilo que eu tinha falado antes lá na parte de trás do GameCube, para poder utilizar esse cabo. E ele é meio caro de ser encontrado, pois ele só foi vendido no Japão. Então, particularmente, eu nunca cheguei a ver um pessoalmente, mas hoje o que eu decidi colocar no meu é esse adaptador aqui da Bitfunks. Ele permite que a gente também coloque na saída digital, a mesma que sai o cabo do vídeo componente, mas ele converte o sinal do GameCube para HDMI. E todos os jogos que vocês vão ver daqui pra frente nesse vídeo são capturados diretamente pelo adaptador HDMI Bitfunks conectado ao GameCube numa placa de captura, saindo pelo cabo HDMI. O legal desse adaptador da Bitfunks é que ele também acompanha um controle remoto em que a gente pode apontar para o adaptador e com ele a gente consegue fazer algumas configurações específicas da imagem. Por exemplo, a gente pode colocar o GameCube para forçar as imagens 4x3, podemos colocar para forçar 16x9, podemos adicionar ou remover scanlines de acordo também com a intensidade que a gente gosta do efeito, podemos também forçar alguns tipos de resolução específica, ajustar nível de preto, ajustar brilho, cor, então é um acessório bem completo. Eu recomendo para todos que querem utilizar o GameCube numa TV moderna e ter uma saída de vídeo de qualidade. Bom pessoal, então é isso, o que eu decidi fazer no meu GameCube mesmo foi utilizar um console que tem a saída para vídeo digital. Nesse caso eu consegui colocar o adaptador da Bitfunks e utilizar o meu console através do cabo HDMI. Também preferi utilizar um GameCube que tem a saída Serial 2 embaixo dele, para que com essa saída eu também conseguisse colocar um adaptador ali embaixo para colocar o cartão SD, sem a necessidade dos jogos terem que rodar num adaptador de memory card, então já fica tudo ali escondidinho e sempre que eu ligo o console já aparece a minha lista de jogos. Também achei bem interessante que com o Swiss a gente pode emular um memory card, mesmo não funcionando em todos os jogos, funciona na maioria deles e já é um gasto a menos que a gente tem que ter com o memory card do GameCube. E sobre o controle, eu sempre vou preferir o controle original do GameCube, porque para mim é um dos melhores controles que eu já utilizei.
Mas e você? Conhece algum outro mod, alguma outra forma de utilizar o GameCube que lhe agrada mais nos dias de hoje? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom pessoal, muito obrigado por todos que acompanharam esse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.